Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre sindicatura profissional e algumas questões que ainda pairam, né, na cabecinha de muitos moradores. Então hoje nós estamos aqui com o Carlos Lessa, que é um síndico profissional 5 estrelas, não é, Carlos? Isso. E a gente vai tirar algumas dúvidas, conversar sobre o tema, e se vocês tiverem alguma pergunta, a gente vai deixar o link aqui, vocês façam essa pergunta e a gente responde para vocês. Então, falando um pouco da questão da sindicatura profissional, o que é que eu percebo ainda, e você me diga se eu estiver errada, né? Existe ainda alguma confusão na cabeça das pessoas da função de um síndico profissional para a função de um síndico orgânico, para a função de um administrador de condomínio? Na cabeça do morador existem todas essas dúvidas. Inclusive, há pouco tempo atrás, me ligou e falou assim: escuta, aqui no condomínio tem uma administradora e tem um síndico, pra que tem os dois? Porque ninguém sabe o que um faz, o que o outro faz. Ele só sabe que chegou água lá na torneira dele, tá funcionando. Ele sabe que o boleto também chegou na casa dele, mas ele não sabe quem é que faz nada. E sabe também que quando der tudo errado, ele liga pro síndico. Se der um problema na rua, que nesses dias teve lá uma prova de ciclismo em um dos condomínios aí, e o pessoal interditou a rua. Para quem que o pessoal ligou? Rapaz, avisado para você que ia interditar a rua, o que você pensa em fazer a respeito da interdição da rua e a gente não poder sair aqui? Então assim, pessoal, porque eu acho que agora, nesses últimos tempos, as pessoas querem tudo da forma mais fácil possível, né? Querem mais... Eu estava até escutando outro dia, antigamente a gente sentava no almoço em família, comia todo mundo da mesma comida, era tudo... Hoje não, a filha é vegana, o pai é low carb, o outro não... Cada um come o que quer, pede no iFood, vem o de cada um separado. Então as pessoas estão muito... É o termo que eu vi lá na reportagem, as pessoas estão muito mimadas. E com o síndico é mais ainda. Porque eles ligam para o síndico para pedir o boleto. Não sou eu que faço o boleto. Eu sou como se fosse um gerente de banco do interior. Resolvo tudo que quando a pessoa chega no condomínio, eu passo pelo regimento interno, das regras de não sei o que e tal. E quando ela tem uma dúvida, escuta, a gente pode aqui alugar para Airbnb? Falei, tá lá no regimento interno. Não, mas eu não tô achando, você pode me responder de imediato? Então assim, as pessoas querem imediatamente que você resolva o problema dela, explique, não tem paciência de ler o regimento interno. Nem quando elas estão erradas. E quando elas estão erradas, elas falam assim: olha, mas o fulano fez isso, fez aquilo outro. Quer dizer, ela faz lá o serviço de fiscalização quando você vai falar com ela. Fala: olha, você tá errado. Não, mas eu vi também que isso tá errado, que aquilo tá errado. E aí ela conhece o regimento interno. Assim, o que é que eu percebo na questão da sindicatura, né? Essas confusões, e que eu hoje, no dia a dia, eu busco orientar as pessoas da diferença realmente entre o síndico profissional para o síndico morador para a administradora. Entre o síndico profissional e o síndico morador, eu acho que o diferencial principal, na minha visão, é a imparcialidade, porque geralmente quando o síndico é orgânico, isso eu digo não que seja 100% assim, mas em muitos condomínios são assim. O síndico orgânico, as pessoas dizem: o síndico tá mais por aquela pessoa porque é amigo dele, né? Ou tá mais por aquele vizinho que faz as coisas, abre exceções porque é amigo dele. Eu acho que isso ele cessa na questão da sindicatura profissional. Por quê? Porque o síndico profissional, ele tem toda uma rotina de trabalho, é algo realmente profissional. E o síndico orgânico, né, ainda tem muita questão caseira, né? Então, claro que tem muitos síndicos orgânicos que estão se estudando, acho que isso tende a melhorar, mas a gente ainda vê muito, uma diferença gritante entre síndico profissional e síndico morador. Claro que o síndico profissional, ele tem os horários de atendimento dele, né? Geralmente o síndico morador, as pessoas querem que atenda toda hora, né? Se bem que, no meu caso, o meu celular eu não desligo. Então eu digo, foi emergência, pode ligar 24 horas, não tem problema, né? Mas as pessoas precisam entender de que síndico profissional é uma profissão. Então ele tem horário de trabalho, né? E aí eu costumo dizer, olha, vamos tentar
ver quando é que a gente pode realmente chamar o síndico. A problemática, uma problemática muito pequena, chamar o síndico 2 horas da manhã, é viável, né? Então, acho que essa questão a gente tem que deixar bem claro de que síndico morador é bem diferente de síndico profissional, né? Que síndico profissional, assim, estuda muito, a gente respira condomínio. É o que eu ia dizer. O que eu acho que tem de diferença, assim, a maior diferença de síndico profissional que trabalha com isso para o síndico que é morador ali. Antigamente, o que se exigia do síndico? Que ele tivesse tempo. Sim. Então, o que acontecia? Pegava o senhor aposentado do exército que tinha pulso firme para ser o síndico, né? Então, o que ele tinha para doar? O tempo dele. O que o síndico hoje, que é profissional, o que ele tem para doar? Know-how, conhecimento, a rede que ele forma, o network das empresas, por exemplo. Eu contrato um cara para mexer no portão. Se ele não for bom em um condomínio, ele sabe que ele vai perder todos os outros. Sim. Então ele tem interesse em fazer direito, já vislumbrando, rapaz, se eu me queimar com esse daqui, talvez eu vá ter problema em todos os outros condomínios. Existe um grupo de síndico onde ele se comunica, ele pode se queimar nesse grupo. Então, assim, o profissional que trabalha com um síndico profissional, ele também fica com receio de pisar na bola naquele condomínio, porque o síndico vai... Então, assim, o síndico profissional, eu acho que não porque eu trabalho com isso, mas no meu condomínio também gostaria que fosse síndico profissional. Por quê? Porque se ele for síndico e for neurocirurgião e tiver um problema no condomínio dele, ele não vai parar de operar para ir lá resolver o problema. Verdade. Agora, o síndico profissional não, ele vive isso. Quando o síndico profissional está conversando com alguém sobre o que ele fala, ele está falando sobre o condomínio. Sim. Então não tem como comparar uma pessoa que, por exemplo, o médico que é síndico. Quando ele para falar sobre ele, vai falar sobre as coisas que ele do trabalho dele lá. Vai se encontrar com outros síndicos para conversar sobre o condomínio? É muito mais raro. Né? A gente está falando aqui a grosso modo. Existem os que fazem. Ela sempre vai existir. Sim. A exceção para validar a regra. Mas a regra mesmo é que os síndicos que trabalham com isso, vivem isso. E hoje o que eles têm para oferecer para o condomínio é isso aí. Profissionalização mesmo, né? Network das pessoas que vão prestar serviço no condomínio, que é muito complicado. Então, né? Carlos, essa questão da sindicatura profissional, que as pessoas acham que nós somos psicólogos, somos de um tudo, né? Então, nessa questão de regimento interno mesmo, de relação entre moradores, como é que é a tratativa do síndico profissional, né, com os moradores? Então, você tá, assim, teve regimento interno, tem moradores, isso na mesma frase dá problema, porque eles não leem o regimento, quando eles não concordam com o que está escrito lá, tá feito o problema, né? E aí quando eles vêm ao síndico, eles vêm já pedir alguma coisa que eles sabem que é proibido, mas aquele pedido, eu sempre pergunto para eles, escuta, você tá preparado para escutar um não? Porque a pessoa já vem achando que vai dar certo. Olha, eu queria entrar com táxi aqui dentro de noite, é proibido, tá lá taxativamente que é proibido. Não, mas você não pode ter o bom senso? Eu falo, mas no regimento interno, a única pessoa que não votou nele sou eu. Todos que votaram aí foram seus vizinhos e disseram que não era para ser. Sim. Então eu tô aqui para cumprir, fazer cumprir. Então não pode, não sou eu que estou dizendo que não pode, está escrito lá no regimento interno. E aí é onde é a zona de atrito, né? E naqueles casos que a pessoa liga para o síndico e diz, olha, o meu vizinho de cima tá com vazamento, e se você não fizer alguma coisa, eu vou botar você na justiça e tudo mais. Então, eu queria que você explicasse para que as pessoas possam entender até onde vai o papel do síndico. Pronto, minha formação em Direito e Química. Existe uma coisa que chama de direito de vizinhança, e aí eu vou falar para você do nosso começo da conversa, onde as pessoas querem que o síndico resolva tudo, né? Inclusive esses problemas aí. Bom, quando o vazamento de cima pro de baixo, a gente fala assim, olha, você já tentou falar com o morador de cima? Porque você vai ter que ajeitar com ele um dia e o horário, você vai ter que... Ele talvez indique o bombeiro dele para poder fazer o serviço. E aí se descobre que não é do condomínio, o condomínio assume dali para frente. Mas a princípio é bom que o morador verifique se realmente não é dele. Que pode ser do condomínio, e aí... Quando é do condomínio, aí sim o síndico atua. O que é que eu costumo fazer? Eu acho que enquanto síndico profissional, e eu acho que isso
é um plus pra gente, né, enquanto síndico. Eu sempre coloco que, no caso, a Focus, a gente faz a mediação. Sim, e a gente faz realmente a mediação, que eu acho que é o papel do síndico, né? Até um determinado momento. A partir dali, não conseguiu haver o consenso, parte para a via judicial. Mas até lá, eu sempre coloco para os moradores, olha, podem me buscar, porque às vezes o morador não quer se indispor com aquele vizinho, até porque ele nem fala direito, e aí o síndico já tem um trato melhor. Então acho que é papel do síndico essa mediação. Acho que talvez muitos síndicos nem concordem, mas eu, na minha prática, eu acho importante, porque a nossa profissão, ela lida na casa das pessoas, né? E que pessoas que pensam muito diferente. Então acho que você ter uma formação enquanto síndico profissional de gestão de pessoas, como, né, gerir essas particularidades que são regimentais, né, é fundamental para o síndico profissional. Pois é, intermediar, também a gente tenta, na medida do possível, intermediar, falar, olha, tá tendo um vazamento de cima, de baixo e tal, será que a gente poderia marcar um dia pra gente conversar, você e ele, pra gente ver o horário que dá certo pro senhor, pra ele ir lá com o bombeiro dele, verificar se realmente é do condomínio. Até a hora que se descobre que não é do condomínio, a gente tá ali, acompanha. Sim. Descobriu que não é do condomínio, pessoal, então agora vocês vão ter que resolver, porque é o que eu tô dizendo. Tem que fazer conciliação de agenda do de cima com o de baixo, tem que fazer conciliação de qual é o prestador de serviço. Geralmente, se o condomínio manda alguém e dá um problema, lá vai a responsabilidade pro condomínio. Aí o que é que eu acho? Eu acho que na mediação, como é que a gente faz? Vamos conversar fulano e ciclano. Você traz uma pessoa da sua confiança, você traz o seu, e ali os dois, porque o condomínio, se o condomínio for indicar, eu acho que fica até assim o condomínio indicar, é melhor que eles tragam as pessoas. Muitos moradores pedem, me indique, né? Quando não tem jeito, a gente indica, né? Uma pessoa imparcial. Mas o interessante é que até porque o custo dessa pessoa que vai verificar não é do condomínio. Exato, pois é. É da pessoa. Então, assim, eu acho que um dos grandes diferenciais de síndico profissional é essa questão de você poder mediar de forma isenta, porque assim, as outras questões nos condomínios, elas são bem burocráticas e ali, manutenção, vai e volta, enfim. Quando você lida com pessoas é diferente. Porque as pessoas são diferentes. Então, acho que eu acho, na verdade, que o grande desafio de um síndico profissional chama-se fazer cumprir regimento interno. É complicado mesmo. As pessoas são avessas a regras. E se tá uma regra posta, é porque tem história. As pessoas não querem cumprir aquilo. Porque se fosse algo normal, que a pessoa cumprisse sem a necessidade de uma regra, não tinha necessidade da regra. Então, é algo que vai de encontro com que as pessoas realmente, olha, não faça assim porque vai dar problema. E uma coisa que acontece bastante é assim, tem aquele morador que é ótimo, de boa, de repente acontece alguma coisa que nós, enquanto síndicos, temos que negar. Essa pessoa porque quando mexe no seu calo, eu já tive que notificar presidente do conselho. Pois é. Então, assim, eu acho que as pessoas em condomínios, elas precisam entender de que elas moram em comunidade. E morar em comunidade, você tem que seguir regras. E muitas vezes você vai ter que ceder aquilo ali, uma coisa que você queria muito, você não vai poder fazer, e tudo bem. Se você quiser fazer da forma que você quer sempre, você não deve morar em condomínio. Porque não dá certo. E se você morar na rua, um problema também com seu vizinho de rua, às vezes... Mas é diferente, né, do que em condomínio. É diferente, que chama a polícia. Se tiver o seu vizinho fazendo barulho, chama a polícia, aí a polícia vem, aí depois você fica ali com aquele seu vizinho. Não, mas é porque as pessoas, assim, quando as pessoas moram em casa solta, elas têm um pouco, mas não tem aquele tanto de regras que tem em condomínio. Com certeza, faz um furo meio-dia na casa dele, não dá problema. Então, né, e quando você mora em condomínio, não. Você tem que realmente cumprir aquelas regras, né? Principalmente quem tá comprando condomínio novo, nunca morou em apartamento, eles têm essa dificuldade de se adequar. É uma fato, de fato. E assim, só pra gente finalizar, Carlos, deixar bem claro também a diferença de um administrador, que eu sei que você tem também um administrador, assim como eu, e da sindicatura profissional, né? A administradora, ela não faz a gestão do condomínio. Quem faz a gestão é o síndico. E o que é a gestão?
Pois é, a gestão do condomínio é aquela pessoa que faz com que os serviços que o condomínio te oferece estejam todos funcionando, que é aquilo. Ah, tá saindo água na torneira. Porque alguém verificou se a manutenção está sendo feita. Pegou fogo, o extintor está carregado. Quem verificou isso aí foi o síndico. As escadas de incêndio, será que o rapaz está realmente limpando? Olha, tem uma barata aqui, tem 2 semanas. Quem faz essa verificação é o síndico também. Então, assim, é muita coisa que o síndico faz e todo mundo que você pergunta assim, ah, você é síndico? Ah, eu não gostaria de ser síndico, né? Ninguém gostaria de ser síndico justamente pelos moradores e pelas cobranças que às vezes não fazem, assim, o pessoal acha que tudo deve se cobrar do síndico, que nem eu tava falando, né? Rapaz, o meu boleto não chegou, aí cobra do síndico. Tem algumas coisas que não... É porque assim, eu vou trazer uma coisa bem clara, que é que as pessoas dizem, o síndico fez isso, o síndico fez aquilo outro, e a administradora não fez nada. Ah, pois é, eu vejo isso também. O condomínio, quando o condomínio tá 100%, a administradora é boa. Se o condomínio não tá legal, é porque a administradora é ruim. Só que a administradora não tem poder sobre o síndico. O que é que a administradora pode fazer é o que é que como a gente faz. A gente tá verificando alguma coisa meio erradinha, a gente chama o conselho, tá? Mas a gente não tem a gestão sobre aquele condomínio. Quem pode estar lá mesmo é o conselho. É o conselho que tem que estar. Aconteceu isso no condomínio e a Focus não viu o balanceio. Quem tem que fiscalizar é o conselho, minha gente. Cobra do conselho. O conselho não é só de nome, não. Ele tem que atuar verificando. A confusão é tão grande que ontem mesmo eu fui numa assembleia e o cara falou assim: escuta, você analisou a prestação de contas? Eu não analiso a prestação de contas, eu gero a prestação de contas. Lá estão os documentos das coisas que eu fiz. É porque você assinou sem ver. Não assinei sem ver, não. Todos os documentos que estão lá, eu verifico previamente, olha, tá aqui. Mas quem faz a fiscalização é o conselho. Sim. E assim, quando existem administradores que fazem, ô síndico, é para você fazer assim, assim, assado. Porque também tem administradora que quer tocar o síndico, né? E assim, aqui não vai nenhuma vaidade com relação a isso, mas é porque se eu sou o responsável, então eu vou fazer desse jeito. Se der problema... O que a gente faz em relação a síndicos orgânicos, enquanto administradora, a gente orienta, olha, não vá por aqui, vá por aqui. Agora, se o síndico vai aderir ao que a gente está falando, são outros 500. São recomendações, não são recomendações, né? Então, é deixar claro que a gestão é do síndico, a gestão não é do conselho. O conselho não manda no síndico, porque a responsabilidade civil e criminal é de quem? Do síndico. É do síndico. Então ele vai até onde ele acha que deve, né? Às vezes não é nem por maldade. Fala, pai, não vou fazer isso não, pode dar algum problema. E assim, existe entendimentos. O entendimento dele é que não seja assim, ora, se todos entendem de forma errada, então tá na hora de rever o síndico, fazer o papel dele, né? Porque tem muito síndico também que fala assim, ó, eu não vou fazer aqui porque aqui é o meu condomínio e assim. E aí ele fica tipo... Então, assim, eu acho que pra gente fechar, então, que fique claro do papel da administradora, que não é gerir, ela tem o papel de apoiar o síndico nas demandas do dia a dia, como boleto, balancete, né? Enfim, essas questões, e dar orientações. Papel do conselho, fiscalizar. Papel do síndico, gerir o dia a dia do condomínio. Esse é o papel do síndico. É isso mesmo. Né? Então, assim... Vão encerrando por aqui. Eu passaria o dia inteiro falando aqui. Vem só um monte de coisa aqui na minha cabeça. Mas o tempo é curto, né? Agradecer, Carlos, você. Seu tempo hoje tá... Eu que agradeço. Te peguei de surpresa, né? Eu que agradeço por participar aqui. É sempre muito legal a gente trocar essa ideia. Então, nós vamos ficando por aqui. Lembrando que se vocês quiserem mandar perguntas, a gente vai deixar aqui no link, um link para poder vocês acessarem e a gente retorna para vocês. Então, muito obrigada. Até logo.